Sou Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal. Esse é o terceiro vídeo da série História Alternativa do Brasil. No primeiro vídeo, no primeiro episódio, a gente viu o Dom Pedro fazer a independência. Em seguida, houve uma revolta popular. Essa revolta foi apoiada pelos militares. Os militares depois tomaram o poder, fizeram um Conselho da República e decidiram entre eles escolher Bento Gonçalves para ser o primeiro presidente do Brasil. Bento Gonçalves anexou Angola, em seguida anexou o Uruguai a partir de um conflito com a Argentina e, depois de resolvidas essas questões, fez um acordo com os Estados Unidos para transferir tecnologia da industrialização em troca da exportação de minério de ferro. A industrialização começou a construção de ferrovias e, em seguida, começou a haver a expansão das ferrovias. Na África, o Brasil, que já tinha Angola, começou a fazer o que os bandeirantes faziam na América, expandir, fundando vilas e usar o mercado de escravos como sendo o grande motor da economia de Angola. Em seguida, foi eleito José Bonifácio, que a grande contribuição foi a criação de faculdade de engenharia para criar uma mão de obra especializada nacional para produzir não apenas material para construção de ferrovias e vagões e locomotivas, mas também para construir as estradas de ferro. E com isso, houve uma grande expansão nas estradas de ferro. O Brasil começou a aprender a produzir as estradas de ferro cada vez mais rápido e produzir máquinas cada vez mais sofisticadas com o polo metalúrgico. Isso foi a grande expansão das ferrovias, inclusive começou a ser construídas também ferrovias na África, na parte africana do território brasileiro. Depois, o próximo presidente foi Lima e Silva, que era um militar, e por ser militar começar a subir uma tensão entre Brasil e Inglaterra, fez um grande plano de defesa, a construção de várias bases militares em pontos estratégicos para a defesa do Brasil. E, em seguida, continuou a expansão das ferrovias e, em 1844, ele trouxe o telégrafo para o Brasil e começou a produzir, instalar telégrafo e construção, a interligação por telégrafo passou a ter grande prioridade no Brasil. E, por fim, em 1846, é eleito Costa Carvalho, que vai começar o seu mandato agora nesse vídeo. Mas nós vamos fazer um pouco diferente, uma dinâmica um pouco diferente. Quem vai apresentar o governo Costa Carvalho não sou eu, vai ser o próprio Costa Carvalho. Manda ver aí, Carvalho. A prioridade máxima de meu governo foi a de conectar o máximo possível de cidades à rede de telégrafo. O presidente Lima e Silva, meu antecessor, iniciou um trabalho de instalar linhas de telégrafo seguindo o curso das ferrovias. Mas apenas uma pequena fração das ferrovias tinha linhas de telégrafo acopladas e todas elas próximas da capital ou do polo metalúrgico de Belo Horizonte. Meu objetivo era levar isso para todo o Brasil. Este mapa mostra as estradas de ferro que existiam no início do meu mandato. Em preto as estradas construídas pelo governo federal e em vermelho as construídas pelos estados. Meu primeiro objetivo era não apenas construir telégrafos em todas as linhas férreas, mas também conectar a rede do sul com a do norte, basicamente com Belém. Meu segundo objetivo era de expandir a rede de telégrafo para cidades não ligadas a ferrovias. Meu terceiro objetivo era levar o telégrafo para o território brasileiro na África. Isso é mais difícil do que parece à primeira vista, pois nas regiões selvagens da África havia animais como girafas e elefantes e os postes telegráficos usados na América do Sul não eram adequados a ambientes com esses animais. Os postes teriam que ser muito mais altos e muito mais resistentes, o que tornaria a instalação muito cara. O quarto e mais ambicioso de meus objetivos era encontrar uma forma de conectar a rede telegráfica da África com a da América do Sul, passando um cabo telegráfico através do Oceano Atlântico. Isso envolveria o desenvolvimento de uma tecnologia nova.
pedia aos empresários brasileiros, em particular ao Grupo Mauá, que tentassem desenvolver, assegurando que se eles apresentassem uma tecnologia viável para isso, o governo brasileiro contrataria a empresa que conseguisse para instalar esse cabo. Por fim, instituiu uma ordem que cada nova ferrovia na América do Sul só poderia ser construída se junto com ela fosse construída também uma rede telegráfica com o mesmo traçado. Na África, a ordem passaria a valer assim que fosse desenvolvida uma tecnologia para a rede telegráfica acompanhando o traçado da ferrovia que pudesse ser instalada em ambiente com os animais selvagens da África. Paralelamente a isso, tive também que lidar com a questão do Pirara. Para quem não sabe, é essa região do mapa marcada em cinza. Na ocasião do meu governo, toda ela pertencia ao Brasil, mas a Inglaterra a reivindicava como parte do território da Guiana Inglesa. Na linha real de tempo, a Inglaterra conseguiu anexar um pedaço dela à Guiana, devido ao fato de ter instalado lá muitos colonos ingleses. Como o Brasil fez em relação ao Acre. Nessa realidade paralela, contudo, foi diferente. Eu contra-ataquei oferecendo terras gratuitamente e isenções fiscais por 10 anos para brasileiros que se instalassem naquela região, o que provocou um fluxo migratório para lá. Mas havia um problema. Na bacia do Amazonas os rios são as estradas. Mas em Roraima, a coisa não funciona desta maneira. A navegação só é possível até a cidade de Caracaraí. De lá para adiante, não é possível navegar pelos rios. Do outro lado da fronteira existe o rio Essequibo, que permite a navegação em quase toda a sua extensão. Essa desvantagem será compensada no meu governo com a construção de uma ferrovia partindo de Caracaraí e indo em direção à divisa com a Guiana para facilitar a ocupação e o escoamento da produção. O primeiro trecho, a ser inaugurado já em 1847, liga Caracaraí a Boa Vista, a maior cidade da região. De resto, além de investir pesadamente na construção de linhas de telégrafo onde já havia ferrovia, investi em aproximar a linha estadual do Pará com o resto da rede ferroviária. Vestido de borracha que podia ser colocado dentro d'água até uma profundidade de cerca de 100 metros e funcionava neste ambiente já que a borracha o isolava da água. O experimento foi um sucesso e, assim, a cidade de São Luís tornou-se a primeira cidade sem ser servida por ferrovia a ser interligada à rede telegráfica. As bases navais de Belém e São Luís passaram a poder enviar mensagens instantâneas uma a outra. Em 1848, o Grupo Mauá criou uma grande fábrica de cabos de telégrafo emborrachados, diante do sucesso do Cabo de São Luís. Subitamente passou a haver uma grande demanda por látex de seringueira, dando início ao ciclo da borracha. Usando a tecnologia do cabo revestido de borracha, o Grupo Mauá criou um trilho com cabo de telégrafo acoplado, o que permite construir ferrovia acoplada ao telégrafo sem a necessidade dos caros postes telegráficos. Uma ferrovia de Boa Vista a Bonfim foi construída com esta tecnologia, mostrando sua viabilidade. Um cabo telegráfico subaquático foi instalado contornando a ilha de Marajó, conectando Belém a Macapá, bem como alguns vilarejos costeiros da ilha de Marajó entre essas duas cidades. Os trilhos associados a cabos emborrachados mostraram-se mais práticos e baratos do que os postes telegráficos. Assim, as ferrovias que ainda não tinham linhas telegráficas tradicionais instaladas, passaram a instalar cabos emborrachados junto aos trilhos. Além disso, essa tecnologia possibilitou instalar o telégrafo nas ferrovias barizeiras em território africano, sem risco de serem destruídos por girafas ou rinocerontes. Assim, milhares de quilômetros desses cabos foram exportados para a África para poder interligar as cidades africanas com telégrafo, aumentando ainda mais a demanda por borracha de seringueira. Iniciou-se assim o ciclo da borracha, 40 anos antes de seu início na linha de tempo real. Em 1849 o cultivo de seringueira começou também a ser praticado em fazendas do Vale do Congo, mas ainda se passariam cerca de 10 anos até que os seringais africanos entrassem em produção regular. No norte do país, levei a ferrovia até a fronteira com a Guiana. Mais para o sul, usando a tecnologia dos cabos telegráficos subaquáticos, interliguei a cidade de São Luís com Parnaíba, a capital do Piauí, interligando ainda algumas cidades costeiras entre as duas. Em 1850 levei a ferrovia de Natal até a cidade de Macau, no Rio Grande do Norte. Paralelamente, o cabo subaquático costeiro foi expandido para além da capital do Piauí até Macau, que já estava conectada por ferrovia e telégrafo até Recife. Em mais 2 anos estaria terminada a ligação com a capital. Para o sul, o telégrafo já conectava a capital a Curitiba e avançava rapidamente para o sul. Após vários testes e trabalhos de pesquisa, o Grupo Mauá desenvolveu um cabo subaquático para grandes profundidades, com o intuito de ser usado para atravessar o oceano. Como primeira instalação de teste, foi instalado um cabo ligando Touros, no Rio Grande do Norte a Fernando de Noronha. O teste foi um sucesso que fez com que mais cabo transoceânico fosse produzido para projetos mais ousados. E nesse ano, fui reeleito. Olha eu aqui de novo.
Em 1951 o Grupo Mauá consegue concessão de mineração de ferro em Lumbala, com isso inicia a mineração e instala também um polo metalúrgico equivalente ao instalado em Minas Gerais. Moderniza também os portos para exportar minério de ferro. A rápida expansão do Brasil na África gera atrito com França e, principalmente, com a Inglaterra. Neste ano todas as ferrovias brasileiras na África já têm cabos de telégrafo e, assim, as cidades servidas por ferrovias estão interligadas por telégrafo. Em 1852 o Brasil conecta, com seu novo cabo telegráfico transoceânico, a base da Ilha da Trindade à cidade de Vitória. Nesse ano também o estado do Piauí mudou sua capital para a recém-construída Teresina. Isso também aconteceu nesse mesmo ano na nossa linha do tempo real. Mas na linha alternativa, Teresina já nasceu interligada na rede de telégrafo. Nesse ano também, a rede de telégrafo da capital se conectou com a do Nordeste, que já se conectava com Belém. No sul, já ultrapassava Porto Alegre e rumava rapidamente para Montevidéu. Alguns estados começam a instalar linhas de telégrafo em rios, conectando as cidades ribeirinhas. Em segredo, iniciei a instalação do cabo transoceânico que conectaria a rede telegráfica da Ilha da Trindade a Benguela, na África. Isso permitiria a comunicação telegráfica entre dois continentes distintos, algo revolucionário para padrões da época. Por isso mesmo, a Inglaterra não desejava que o Brasil concluísse a obra, daí o segredo. Mas uma obra grandiosa como essa levaria 3 anos para ser concluída. O poderio naval do Brasil no Atlântico Sul aumenta a tensão com a Inglaterra. Intensifica-se a migração para a região amazônica em busca de seriga e de terras baratas próximo à fronteira com a Guiana. Em 1854 as linhas de telégrafo estaduais nos vales dos rios se expandem. E a rede federal de telégrafo se conecta a Montevidéu. Com isso, todo o território brasileiro na América que estava interligado por ferrovia, está também interligado por telégrafo. Aumenta a imigração para o norte em busca de terras baratas e de borracha. Na África o Grupo Mauá inaugura um estaleiro em Kinshasa com o objetivo de construir grandes barcos para navegação no Rio Congo, já que eles não conseguem ir do oceano navegando até lá. A instalação de linhas de telégrafo nos trilhos das ferrovias já está em fase final. Em Moçambique cresce o movimento que reivindica a anexação ao Brasil. A tensão com a Inglaterra sobe à medida que o Brasil se expande na África e povoa a fronteira com a Guiana. Como última obra de meu governol, inaugurei a ferrovia ligando a nova capital do Piauí a Alcântara e, assim, ao ramal ferroviário do Norte. 1854 foi ano de eleição presidencial. Eu, que já tinha sido eleito 2 vezes, não pude concorrer. Quem se elegeu então foi o Irineu Evangelista, que na linha do tempo real é conhecido como Barão ou Visconde de Mauá. Vai que é tua, Irineu. Valeu, Carvalho. Tô na área agora. Na linha do tempo real fui um pioneiro na implantação da metalurgia, da máquina a vapor e muitas outras novidades no Brasil. Nessa realidade paralela, fui pioneiro na construção naval, mas nessas outras coisas, outros chegaram antes de mim. Meu espírito pioneiro fez-me mudar para a África, onde ainda não havia essas coisas, para que pudesse ser pioneiro por lá. Apesar de meu império econômico ter começado na América, foi na África que ele se agigantou e se tornou uma potência econômica. Por isso e por meu amor por meu novo lar, fiquei conhecido como presidente africano, embora tivesse nascido no Rio Grande do Sul. Quando se fala sobre a minha biografia, raramente é mencionado que sempre fui um abolicionista convicto. Nessa linha de tempo alternativa eu também tinha essa característica que ficou ainda mais exacerbada pelo fato do Brasil já estar na era industrial. Inclusive no lado africano, onde pude ver de perto o sofrimento dos familiares dos capturados para serem vendidos nos mercados de escravos. Por isso fiz da minha campanha um plebiscito sobre a abolição da escravatura. Quem votou em mim votou sim à abolição. Mas chega de falar de mim. Vamos falar de meu governo agora. Como eu ganhei, meu primeiro ato foi abolir a escravatura no Brasil. O comércio de escravos já não era mais a atividade econômica principal do Brasil africano, mas a mão de obra escrava ainda era utilizada, sobretudo na agricultura e na mineração. Contudo, a crescente industrialização, inclusive nesses ramos da economia, fazia com que a importância da mão de obra escrava diminuísse. Por isso, o impacto econômico da abolição não foi muito grande. Mas o impacto social e político foi enorme. Na África, o Brasil passou a ser uma zona livre de escravidão, o que fez com que muitos africanos fugindo da escravidão se refugiassem em solo brasileiro. Aldeias inteiras próximas aos limites do Brasil, com medo de serem escravizadas, passaram a pedir incorporação ao território brasileiro. Aldeias que atacavam o solo brasileiro para capturar escravos eram atacadas pelo exército brasileiro e incorporadas ao Brasil.
Isso aumentou a influência do Brasil na África, o que fez aumentar ainda mais o atrito com a Inglaterra. Mas a maior de todas as repercussões políticas foi sobre o movimento de incorporação de Moçambique ao Brasil. Portugal praticava a escravidão em Moçambique. A possibilidade de tornar Moçambique uma zona livre da escravidão fez com que o movimento pró-anexação ao Brasil crescesse enormemente em Moçambique. Muitos moçambicanos fugiram para o Brasil, que já fazia fronteira com Moçambique, e, a partir dali, contrabandeavam armas para os revoltosos pró-Brasil. Isso era discretamente apoiado por brasileiros, inclusive membros do governo. Esse apoio gerou grande tensão entre Brasil e Portugal. A presença brasileira no Atlântico Sul era avassaladora, o que incomodava profundamente a Inglaterra. No mapa são mostradas as posições das bases navais brasileiras. O mapa sugere que o Brasil tem praticamente domínio total sobre a região. Mas não é assim. Duas ilhas altamente estratégicas, Ascensão e Santa Helena, embora tenham sido descobertas pelos portugueses, foram ocupadas pela Inglaterra e estão sob seu domínio. Pensando nisso e ante a possibilidade de conflito militar com a Inglaterra, o cabo transoceânico ligando a Ilha da Trindade à África, inaugurado em 1855, foi instalado de forma a passar próximo à ilha de Santa Helena. Secretamente, o Brasil instalou numa região de águas rasas próxima àquela ilha, uma derivação do cabo principal de forma que pudesse ser pescada posteriormente para, caso o Brasil tomasse aquela ilha, pudesse rapidamente ser interligada à rede de telégrafo brasileira. A própria instalação do cabo foi feita em sigilo. Mas o serviço secreto inglês conseguiu descobrir que o Brasil o estava instalando poucos dias antes da conclusão da instalação. Isso gerou mais um aumento na tensão entre os dois países, mas o cabo foi inaugurado apesar das ameaças inglesas. Em 1855 foi terminada a obra de instalação do cabo transoceânico ligando a Ilha da Trindade a Namibe, Angola. A situação das bases brasileiras no Atlântico Sul ficou assim. Diante da crescente tensão com a Inglaterra e a possibilidade de conflito militar que inevitavelmente chegaria à divisa do Brasil com a Guiana Inglesa, mandei instalar, em regime de urgência, um cabo telegráfico ligando Manaus a Caracaraí, para que as unidades militares naquela fronteira pudessem se comunicar rapidamente com os centros de comando. Estados também ampliam a rede telegráfica nos vales dos grandes rios. Além da divisa com a Guiana, o litoral do Ceará é também uma região vulnerável a um ataque. Em que pese a presença da Marinha Brasileira na região, a mobilidade em terra era pequena pois não havia ferrovias ou grandes rios que deem acesso à região. Assim, foram iniciadas as construções de ferrovias de Teresina e de Macau, no Rio Grande do Norte em direção à Fortaleza com o intuito de suprir essa deficiência. Na África, imaginando um possível conflito na fronteira com Moçambique, comecei a construir uma estrada ligando a parte oeste, mais industrializada com a região onde o conflito poderia ocorrer. Em 1856 o conflito finalmente começou. Um incidente de contrabando de armas para os rebeldes moçambicanos próximo à fronteira com o Brasil foi o estopim da guerra. Portugal acusou o Brasil de violar seu território em Moçambique e declarou guerra ao Brasil. A Inglaterra, que só buscava um pretexto para atacar o Brasil, valeu-se de um antigo tratado de mútua defesa assinado com Portugal para sair em sua defesa e entrar na guerra contra o Brasil. Assim iniciou-se a Guerra de Moçambique. É importante frisar que essa guerra é inteiramente ficcional. Não é baseada em nenhum fato histórico da linha do tempo real. Portugal e Inglaterra sabiam que, embora em conjunto tivessem um exército e, principalmente, uma marinha mais poderosa que os equivalentes brasileiros, a infraestrutura de transporte e comunicação criada pelo Brasil jogaria a seu favor. Contudo, subestimaram de forma desastrosa, para eles, o tamanho da vantagem que isto traria a seu inimigo. Eu, ao contrário, sempre considerei que essa infraestrutura seria o que viraria os ventos da guerra em favor do Brasil. Por isso, destinei quase metade do orçamento de defesa para a expansão dessa infraestrutura no sentido de melhorar a mobilidade na zona de guerra e o acesso a ela, bem como de proporcionar uma comunicação rápida da zona de guerra com os centros de comando e de abastecimento. O Brasil já tinha, nessa linha alternativa de tempo, criado seus batalhões de selva, não apenas no Amazonas mas também na África. Embora esses batalhões não tivessem treinamento ou armamento da mesma qualidade que os portugueses e principalmente os ingleses, eles eram muito numerosos e também fizeram diferença. Para entender a guerra na África é necessário ver o mapa da divisão do continente entre os países europeus. Esse mapa é o resultado da divisão feita pela Conferência de Berlim em 1884, na linha de tempo real.
É claro que este episódio aconteceu 30 anos antes disso, mas os interesses já estavam desenhados. Os territórios em roxo claro pertenciam a Portugal. Em amarelo a Bélgica, em cor salmão a Inglaterra, em azul a França e em verde claro a Alemanha. Outros países entraram na divisão, mas não vêm ao caso. Na nossa linha de tempo alternativa, porém, o mapa estava assim. O Brasil ocupava os territórios de Angola, reivindicado por Portugal, Congo belga, pela Bélgica, Zâmbia, Zimbábue e Malawi, reivindicados pela Inglaterra e já iniciava sua expansão para o território de Uganda, também reivindicado pela Inglaterra. Por isso o atrito tão grande com os ingleses. A França também estava incomodada, mas o Brasil não ocupou nenhum território reivindicado por ela, então não houve atrito com os franceses. Para evitar que o conflito se expandisse, o Brasil fez um acordo com a França e outro com a Alemanha traçando as fronteiras dos territórios reivindicados por esses países e comprometendo-se a não tentar anexar nenhuma parte desses territórios. Em troca, esses países não permitiriam tropas inglesas ou portuguesas neles. O Brasil tentou ainda chamar os Estados Unidos e a Argentina para entrar na guerra a seu lado. No caso da Argentina, seria uma oportunidade dela retomar as Ilhas Malvinas. Mas o máximo que o Brasil conseguiu foi o compromisso dos Estados Unidos de fornecer todo o material militar que o Brasil quisesse comprar daquele país, em especial navios de guerra. E ele aceitaria o pagamento em cabos de telégrafo emborrachados, que fizeram muito sucesso naquele país. No nordeste do território brasileiro na África, o Brasil fazia divisa com áreas reivindicadas pela Inglaterra. Na ocasião, a área era muito pouco povoada por ingleses. Ainda assim, o Brasil a considerava zona de guerra. A zona mais quente da guerra seria a fronteira do Brasil com a África do Sul e com o sul de Moçambique, pois era onde o outro lado tinha maior quantidade de tropas bem treinadas e também de armamento. Do lado brasileiro, ao contrário, a presença brasileira era incipiente e a infraestrutura praticamente inexistente. Assim, na África, a prioridade máxima do meu governo era levar um acesso ferroviário rapidamente para essa região e também o telégrafo. A estrada de rodagem estava concluída até Lusaka, capital da Zâmbia que, nessa linha paralela de tempo não era um país, mas um estado brasileiro. Mas não era o bastante. Por isso, eu aloquei 4 equipes de engenharia para que isso se transformasse rapidamente numa ferrovia que fosse até Harare, capital do estado do Zimbábue. A primeira construiu uma ferrovia partindo da extremidade do ramal ferroviário já pronto do lado oeste para Lusaka, no leito da estrada de rodagem já construída. A segunda construiu a ferrovia no sentido inverso, partindo de Lusaka na direção oeste, também no leito da mesma estrada. A terceira construiu uma ferrovia partindo de Lusaka na direção de Chirundu, à margem do rio Zambeze. Como essa era mais curta, a mesma equipe abriu a estrada e colocou os trilhos. E ainda dobrou o tempo para iniciar a construção de um porto para cargas pesadas no rio Zambeze, na região de Chirundu. Finalmente, a quarta equipe construiu uma estrada de Lusaka a Luanva, na divisa com Moçambique. No norte, onde também havia uma zona de guerra, a ferrovia para Kampala continuava progredindo. Além disso, decidi instalar cabos telegráficos no leito do rio Congo, como havia feito nos leitos dos grandes rios da América. Mas instalar cabos nos leitos dos grandes rios na África envolve desafios que não existem nas Américas: os hipopótamos. Pouca gente sabe, mas hipopótamos selvagens são extremamente agressivos, e embora sejam vegetarianos, matam mais gente na África do que animais como leões e crocodilos. Instalar cabos nos rios significa ter que enfrentar esses monstros e ainda usar cabos que resistam a seus ataques. Felizmente, os cabos transoceânicos se revelaram suficientemente resistentes para suportar um hipopótamo raivoso. Porém, instalar esses cabos é muito mais demorado e caro do que os cabos normais, usados na América. Por esse motivo, em muitos casos para conectar cidades ribeirinhas ao telégrafo na África saía mais barato construir uma ferrovia com cabo acoplado aos trilhos do que lançar cabos nos rios. Mas esse não era o caso do rio Congo e das cidades às suas margens. Decidi instalar o cabo, mesmo sabendo que demoraria muito mais do que os equivalentes do outro lado do oceano. A propósito disto, diante da dificuldade de transportar mercadoria através do oceano por causa da guerra e devido ao crescimento dos seringais africanos, criei uma fábrica de cabos emborrachados em Kinshasa. A produção de látex de seriga ainda era pequena devido à pouca idade dos seringais, mas aumentaria nos anos seguintes, inclusive devido ao fato de que mais fazendeiros da África decidiram dedicar-se ao cultivo da seringueira. Enquanto a infraestrutura era construída, os ingleses e portugueses atacavam o sudeste do território brasileiro na África que, por falta de uma infraestrutura para levar armas e equipamentos,
sucumbia à superioridade tecnológica dos portugueses e ingleses que avançavam em direção a Harare, capital do estado de Zimbábue. A Batalha do Atlântico foi a primeira que evidenciou o tamanho da vantagem que o Brasil possuía ao ter um sistema de comunicação instantânea entre dois continentes. Ingleses e portugueses demoraram a informar suas bases militares distantes sobre o início da guerra. As brasileiras souberam poucas horas depois do governo ser informado. As bases inglesas e portuguesas nas ilhas do Atlântico, embora soubessem sobre o aumento de tensão entre os países, não sabiam que a guerra já havia começado, enquanto todas as bases navais brasileiras já sabiam, graças ao telégrafo. Numa ação coordenada em dois continentes, o Brasil reuniu esquadras do Atlântico Sul do lado americano na base de Trindade, as do lado africano, na base de Namibe. Reunidas as esquadras, os dois lados atacaram ao mesmo tempo a ilha de Santa Helena, que sucumbiu rapidamente a este ataque massivo. A derivação deixada próximo àquela ilha foi recuperada e rapidamente a ilha se ligou ao sistema de telégrafo brasileiro. Após separar navios avariados e enviá-los para reparos, os restantes se dirigiram à Ascensão juntamente com a Armada de Recife, contactada pelo telégrafo recém-instalado na ilha para outro ataque surpresa. Antes mesmo do ataque acontecer, um navio especializado para esse fim começou a lançar um cabo de telégrafo transoceânico para ligar Santa Helena à Ascensão. A Ascensão foi rapidamente dominada pelo ataque surpresa e imediatamente outro navio lançador de cabo iniciou o trabalho de lançar um cabo transoceânico daquela ilha em direção a Santa Helena. Os dois navios se encontraram no meio das duas ilhas e conseguiram lançar 900 quilômetros de cabo transoceânico em 4 meses, um recorde até aquela data. Com essas duas ilhas mais as bases nos dois lados do Atlântico, o Brasil passou a ter controle quase absoluto sobre a navegação no Atlântico Sul e fechou a passagem a navios ingleses e portugueses. Animado com a vitória e querendo aproveitar-se do elemento surpresa, o Brasil atacou com sua esquadra as ilhas de São Tomé, Príncipe e Fernão Pó, conquistando sem dificuldade essas ilhas no litoral da África. Boa parte da população dessas ilhas era de descendentes de portugueses que viam com bons olhos a anexação à República Brasileira. Conectar essas ilhas à rede de telégrafo foi mais difícil. O Brasil já havia usado quase todo o seu estoque de cabos transoceânicos. O Brasil fez então um acordo com a França para que ela permitisse a instalação de cabos de água rasa ao longo das costas do Gabão e do Congo francês, em troca da França poder usar esses cabos para se comunicar com as cidades costeiras desses territórios. Em troca, junto com eles o Brasil instalaria um cabo no mesmo trajeto conectando Cabinda à ilha de São Tomé. Com isso, somente 100 quilômetros de cabo transoceânico seriam necessários, podendo o resto funcionar com o cabo mais barato, para a água rasa. Mas o Brasil já estava sem reserva de cabos. Por isso, 3 anos se passariam até que a ligação dessas ilhas à rede principal de telégrafo finalmente acontecesse. Como elas não ficavam numa posição particularmente estratégica, isso não as colocou em perigo imediato. Com o controle de todas as ilhas do Atlântico Sul e sua interligação ao telégrafo, o Brasil passou a ter o poder de impedir que navios mercantes ingleses ou portugueses navegassem por lá. Isso provocou um baque econômico terrível nos dois países, que dependiam muito do comércio marítimo com suas colônias no Índico e no Pacífico. Na época não existia o Canal de Suez nem o Canal do Panamá. Ninguém ainda havia conseguido contornar a América ou a Ásia pelo Oceano Ártico. Assim, Portugal e Inglaterra ficaram ilhados no Atlântico Norte. Mas isso teve consequências também para o Brasil. Ingleses e portugueses fecharam o Atlântico Norte para o Brasil que, assim, perdeu acesso à Europa. Quanto aos Estados Unidos, aliado do Brasil, ele garantiu a segurança da navegação brasileira no Atlântico Norte próximo à sua costa. Mas o comércio do Brasil com a Europa passou a ser feito pela Guiana Francesa, Guiana Holandesa e pelo Congo Francês. Mas enquanto o Brasil se expandia para as ilhas ocupadas por ingleses e portugueses, estes, sem saber ainda do ataque àquelas ilhas, reuniram uma grande frota naval e atacaram Fernando de Noronha. Com boa parte de sua armada envolvida em ataques em ilhas distantes, Fernando de Noronha caiu e virou território inglês. Usando a ilha como base de apoio, a Inglaterra invadiu o litoral do Ceará. Com essa invasão, a ferrovia que ligaria Natal à Fortaleza não pôde ser concluída, pois o território por onde passaria passou a ser controlado pelo inimigo. Isso também pôs em risco toda a comunicação e o transporte entre a parte norte e a parte sul do Brasil americano, pois tanto o mar como a parte terrestre estava sob controle inglês. Para resolver esse problema, mandei construir em regime de urgência uma ferrovia ligando Remanso, na Bahia a Floriano, no Piauí.
A comunicação telegráfica e movimentação de cargas entre o sul e o norte passou a ser feita por esta ferrovia e pelos rios Parnaíba e São Francisco que, com essa ferrovia, passaram a estar ligados. A ferrovia de Teresina a Fortaleza foi terminada e, com isso, reforços e suprimentos puderam ser levados para lá para evitar um iminente cerco àquela cidade. Na Guiana, a unidade brasileira soube imediatamente da guerra enquanto a unidade inglesa levou alguns dias. Usando batalhões de selva, o Brasil atacou em várias frentes ao mesmo tempo pegando os ingleses de surpresa e avançou com pouca resistência até Curucucari. O rio Essequibo tornou-se uma barreira natural difícil de ser transposta por ambos os lados. O Brasil controlava a margem esquerda até o rio Cuyuni, que se transformou também numa barreira natural. Tão logo as forças brasileiras assumiram o controle sobre Curucucari, ordenei que a ferrovia de Roraima fosse expandida até lá. Sem muito alarde mandei construir também um porto para cargas pesadas nas margens do rio Essequibo com acesso à ferrovia. Em 1857, na África já era possível ir até Xirundu de trem, mas a travessia do rio Zambeze precisava ser feita de barco. Com a modernização do porto de Xirundu foi possível levar barcos maiores para fazer travessia de soldados e equipamento. Com isso a resistência ao ataque ao estado de Zimbábue melhorou. Mas o porto da outra margem do rio ainda era precário, o que dificultava a movimentação de grandes cargas do outro lado. Assim, finalizada a modernização do porto de Xirundu, iniciou-se a modernização do porto da outra margem. Paralelamente, outra equipe de engenharia iniciou a construção da ponte ferroviária sobre o rio Zambeze em Xirundu. Um projeto ousado e difícil. Mesmo com alta prioridade devido à guerra, levaria 2 anos para ficar pronta. A terceira equipe de engenharia construiu um porto moderno em Luanva e a quarta colocou trilhos sobre a estrada de Larore a Luanva ligando essa última à rede ferroviária e ao telégrafo. Apesar da chegada de reforços em Harare, a logística deficiente ainda não foi suficiente para parar o avanço luso-inglês. No norte continua a construção da ferrovia para Kampala. Na América, o fronte ficou mais ou menos estável. Mas mandei construir uma ferrovia ligando Floriano a Teresina, para melhorar a mobilidade de cargas e informações entre o norte e o sul. Em 1858, o porto para cargas pesadas na margem direita do rio Zambeze ficou pronto. Com isso, tornou-se possível levar equipamento pesado e grandes cargas para o outro lado do rio. Mas as estradas para a frente de batalha eram muito precárias. Ainda assim, isso bastou para que as forças brasileiras conseguissem conter o avanço luso-inglês. Com isso o avanço inimigo foi estancado. Uma equipe de engenharia foi, então, alocada para construir uma estrada para Harare, para facilitar a movimentação de cargas para a cidade. Com a estrada de ferro e o porto em Luanva, a ofensiva brasileira iniciou-se em Moçambique. Barcos de transporte e de ataque foram desembarcados no recém-construído porto de Luanva e usados no desembarque no lado moçambicano do rio Luanva. Com a cabeça de ponte em Moçambique, foi iniciada, pela terceira unidade de engenharia, a construção de uma ponte sobre o rio Luanva para facilitar a invasão de Moçambique. A quarta unidade de engenharia iniciou a construção de uma outra ponte sobre o mesmo rio mais acima para levar a ferrovia até Lilongwe, capital do estado de Malawi, e mais além, até o lago Malawi. No norte, a ferrovia chegou até Kampala. Assim, nesse ano eu fui reeleito presidente do Brasil. Mas como essa conversa ficou muito longa, meu segundo mandato vai ficar para o 4º vídeo desta série.